Fala aí, galerinha do sétimo ano. Então, eu vou passar aqui agora, né, sobre nosso quadro. Vamos conversar sobre a circunferência, como a gente já falou aqui no início da aula de hoje, né? Então, antes da gente começar falando da circunferência, vamos relembrar alguns conceitos e alguns elementos. Bem, o que é a circunferência? A circunferência nada mais é do que um grupo de pontos, infinitos pontos, que possuem uma distância sempre constante de um ponto conhecido, no qual esse ponto conhecido é o nosso centro. Então vamos começar a elencar aqui todos os elementos dessa circunferência. Eu tenho o principal aqui, o centro, desculpa a moto. Eu tenho os pontos da circunferência e a distância de cada um desses pontos até esse centro, a gente vai falar que é o raio, né? Então vamos fazer um raio aqui, vamos criar um raio. Então, ligando o centro a qualquer ponto da circunferência, eu tenho um raio. Vou chamar ele de R aqui. Vou chamar esse pontinho aqui de P. Certo? Além disso aqui, se eu pego aqui e prolongo esse raio, né, para o lado oposto aqui a O, o que eu vou ter na minha circunferência aqui? A gente já estudou isso. Eu vou ter um diâmetro, né? Então, se eu chamar aqui de A, então esse meu diâmetro aqui eu posso chamar de PA, é o meu diâmetro. O raio eu posso dizer que ele é OP. E o centro, obviamente, O, né? Então, ou seja, se isso aqui é um raio, o prolongamento desse raio tem o diâmetro, entende-se que de O até A também é um raio. O que eu concluo? Que o diâmetro tem um valor 2 vezes desse meu raio. E quando eu tenho esse diâmetro aqui, eu dividi a circunferência em 2 arcos, né? Arco, onde eu posso ter aqui um arco, nesse caso, né, que a gente também entende como uma semicircunferência, seria um arco AP. Beleza? Então esses são os elementos principais de uma circunferência: o centro, o raio, diâmetro e o arco, né? Arco, raio, centro, diâmetro. E aí tem mais um elemento aqui também, que a gente não pode deixar de falar, que seria a corda. Então, olha lá. A corda é um elemento importante da circunferência, que ela corresponde à união de 2 pontos da circunferência. Então, se eu chego aqui e marco, vou marcar esse ponto B e esse ponto C. Eu tenho aqui os pontos da circunferência definindo para mim um arco, né? Posso definir como um arco. Agora, se eu pego aqui e ligo o ponto C até o ponto B, eu tenho um segmento. Esse segmento aqui a gente vai dar nome de corda. Então tá aqui, eu posso botar corda BC. Aí você vai me perguntar: poxa, Rodrigo, então AP é uma corda? Sim, mas qual a diferença desse CB para esse AP? Ele tem uma característica muito específica, diferente do BC aqui. Ele passa pelo centro. Então, o diâmetro, ele é particular. Ele é a maior corda de uma circunferência, porque ele atravessa pontos bem distantes da circunferência, né, opostos, e ele passa pelo centro. Então, o diâmetro tem uma característica mais específica. O diâmetro é a maior corda da circunferência. E ele tem esse nome de diâmetro específico porque ele passa pelo centro. Ok? Então, esses são os elementos principais de uma circunferência que a gente fez uma revisãozinha agora aqui, só para a gente recordar. Aí agora eu tenho essa outra circunferência aqui. Vamos pensar nessa circunferência e entender alguns elementos importantes. Então, olha só, se eu destacar aqui 2 pontos, vamos lá, vou colocar outros 2 pontos aleatórios aqui. Eu vou chamar de
Por exemplo, vamos chamar de ponto P e ponto K, certo? Então, tem o ponto P e o ponto K. Se eu traço uma mediatriz, já vimos como é que a gente faz, né, nas aulas anteriores, a mediatriz de PK. Eu preciso do quê? Do nosso compassito. Então, vamos lá. Abertura, traço um arco, mesma medida, sem alterar a medida, né? Estou fazendo mediatriz, tracei outro arco. Tá aqui. Achei 2 pontos, uni. Então, isso aqui é a minha MTZ. O que eu posso perceber? Vamos lá, com calma. P e K são pontos da circunferência. Eu tenho um arco PK grandão aqui e um arco menor PK aqui. Se eu unir P até K, qual o nome desse elemento? Unindo aqui um segmento, qual seria? Exatamente, corda. Então, pegando aqui, ó, P até o K, eu tenho uma corda. Então, pensando na mediatriz, esse ponto aqui é específico também para a gente. Qual é o nome desse ponto? É o ponto médio. Eu vou chamá-lo de M. E aí eu posso perceber o seguinte, que esse arco aqui também vai ser dividido ao meio pela essa mediatriz, tal qual esse outro arco maior, PK, aqui. Então, eu tenho um ponto médio dos arcos também, certo? Vou chamar aqui de C e aqui de D, só para diferenciar. Então, vamos lá. Fiz a mediatriz, achei os pontos médios correspondentes à corda, a esse arco e a esse arco. E aí, automaticamente, o ponto médio desse arco unindo-se ao ponto médio do arco oposto em relação a PK, o que eu tenho? Eu tenho o meu diâmetro, DC. E o diâmetro passa por onde? Pelo centro. Então, outra coisa interessante, porque se eu sei que P e K são pontos das circunferências, eles possuem a mesma distância de quem? Do centro, ou seja, o raio. Então, a distância do P até o O é igual do K até o O. Por isso, a mediatriz automaticamente vai passar no meio, no centro. Porque a característica da mediatriz, que a gente já estudou, é que todos os pontos pertencentes à mediatriz são equidistantes a esses 2 pontos no qual eu fiz a mediatriz. Então, O, sendo equidistante, pertence à mediatriz e é o centro da minha circunferência. Beleza? Então, entendido isso aqui, vamos chegar aqui para cima aqui para a gente olhar